O Brasil sempre foi uma vitrine de revelar grandes jogadores. Em meio a tantos craques, existem números que não deram certo. Entre 2005 e 2015, o Brasil vendeu cerca de 1.500 jogadores para o exterior. Mas menos de 5% desses jogadores se tornaram estrelas mundiais. E o resto virou apenas números ou decepções. Hoje eu vou te mostrar 7 promessas do futebol brasileiro que pareciam destinadas ao topo, mas que simplesmente deram errado. Mas antes de tudo, não esqueça de ativar o sininho e seguir o canal para você não perder os conteúdos aqui do canal Lucy Futebol. E o primeiro surgiu no Cruzeiro em 2005 como fenômeno, dribles ousados, personalidade e mídia em cima. Ficou famoso pelo drible da Foquinha. Kellon se tornou famoso mundialmente durante o Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2005, onde foi o artilheiro e o melhor jogador da competição, liderando a seleção brasileira ao título. Com suas belas atuações pelo Cruzeiro, despertou interesse do futebol europeu. Foi para a Inter de Milão ainda jovem, mas o que poderia se tornar um final feliz acabou virando um pesadelo para o Kellon. Surgiram várias lesões, uma atrás da outra. De promessa da seleção brasileira, rodou por 7 países diferentes. Com muitas lesões, ele acabou encerrando sua carreira com apenas 29 anos de idade. E o segundo dessa lista foi considerado como o novo Kaká. Revelado pelo Corinthians, o Lulinha foi artilheiro de todas as categorias de base da seleção brasileira. Seu impacto foi tanto na base, com apenas 16 anos ele subiu para o elenco profissional do Corinthians, com um histórico de quase 300 gols marcados pela base. Diziam que era o meia mais promissor da sua geração. Quando subiu para o profissional, a pressão aumentou, empresários em cima, uma expectativa absurda em cima de Lulinha. Até que ele não aguentou o peso e rodou por empréstimo e nunca virou o craque que todos esperavam. E o terceiro dessa lista já foi chamado de o novo Zico na base. Revelado pelo Flamengo, a pressão também não foi diferente dos outros. Em 2011, com apenas 16 anos de idade, o garoto Adrien já estreava pelo Flamengo. A esperança foi tanta sobre o jogador que colocaram um contrato longo, uma multa altíssima caso algum clube europeu tentasse contratar o jogador. Fizeram comparações gigantescas com grandes jogadores que já passaram pelo Flamengo, mas no profissional o brilho não foi o mesmo que era na base. Apesar de ser um bom jogador e um meio articulador, acabou rodando por vários clubes e não virou aquilo que muitos esperavam. E o quarto dessa lista brilhou no Brasileirão. Em 2008, o Keirson explodiu no Coritiba, fazendo uma temporada de gala, sendo artilheiro do Brasileirão e 41 gols na temporada. E no Palmeiras, o centroavante continuou cravando gols, com uma marca de 24 gols em 35 jogos, surpreendeu o futebol europeu. Em 2009, com apenas 20 anos, o Barcelona contratou o jogador como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, por 14 milhões de euros, mas acabou virando um pesadelo. 0 jogos oficiais pelo time do Barcelona. Teve 5 empréstimos consecutivos, se tornando um dos maiores casos de hype que virou esquecimento. E o quinto talvez seja o mais talentoso dessa lista. Em 2010, junto com o Neymar, o Paulo Henrique Ganso se tornou um dos maiores cérebros daquele time. Visão de jogo absurda, um clássico camisa 10. Ao lado de Neymar, fizeram uma campanha espetacular, conseguiram ganhar Libertadores e Copa do Brasil do mesmo ano. Mas antes dos 23 anos de idade, já tinha feito 2 cirurgias no joelho. Chegou a jogar no futebol espanhol. Pelo Sevilha, o seu ritmo de jogo não era mais o mesmo. Teve uma carreira sólida, mas não virou aquele craque que muitos imaginavam. E em sexto lugar, um jogador que brilhou no Internacional de Porto Alegre, fazendo uma bela campanha pelo time brasileiro e brilhou os olhos do Milan. E aos 17 anos foi vendido ao clube italiano por cerca de 20 milhões de euros. E com sua chegada ao clube fez belos treinamentos e belas partidas, sendo uma das grandes promessas que estava por vir. Com seu estilo de jogo impressionava a muitos, um jogador habilidoso, veloz e tinha uma frieza na frente do goleiro. Mas ainda no Milan começou o grande desastre da sua vida. Começaram a aparecer lesões e também problemas extra-campo. O resultado disso foi o seu rendimento dentro de campo caindo. A falta de consistência travaram o seu auge. O Pata ainda passou por times gigantes, mas não conseguiu manter o futebol do início da sua carreira. E o último dessa lista já foi o 9 da seleção brasileira. Em 2011 foi o auge
atacante de Leandro Damião. Jogando pelo Internacional, ele fez uma temporada de tirar o chapéu, fazendo 38 gols e sendo artilheiro da Copa Libertadores. E no mesmo ano foi convocado para a seleção brasileira. O centroavante chamou a atenção de vários clubes, passou por Santos e foi até contratado pelo Real Betis, mas não teve uma boa sequência. Rodou por clubes brasileiros, jogou até no Japão, mas não se tornou o centroavante que muitos esperavam. Agora me diz, qual dessas promessas mais te decepcionou? Ou faltou algum nome que deveria estar nessa lista? Deixe nos comentários. E já manda para aquele seu amigo que achou que esse cara iria ser um Neymar da vida.